Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Kelly Ames, meu RU, Registro Universitário, que funciona como um código de identificação, é 2071410, estudo na Uninter, Centro Universitário Internacional, do Polo Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso. Estou cursando licenciatura em Pedagogia, graduação. Eu, juntamente das colegas Angélica Benkovitz e Sioneide Santos, estamos realizando estágio híbrido de extensão ensino médio, versão online, na matéria de Sociologia. Estamos na segunda etapa do vídeo, a Sociologia aplicada no Brasil, dando continuidade aos movimentos sociais ocorridos no Brasil. Vamos ao próximo movimento? Movimentos militares e movimentos civis. No período republicano, houve movimentos de caráter estritamente militar e outros nos quais os militares tiveram apoio de uma parcela da população civil. Os envolvidos nesses movimentos se manifestaram como articulações golpistas, intervenções armadas, ações de resistência e levantes, relacionados à manutenção ou à derrubada de quem estava no poder. Revolta da Armada e da Chibata. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, ocorreram dois movimentos importantes na Marinha: a Revolta da Armada e a Revolta da Chibata. A Revolta da Armada ocorreu no Rio de Janeiro entre setembro de 1893 e março de 1894. Nessa ocasião, quase todos os integrantes da Marinha se posicionaram contra o então presidente da República, Floriano Peixoto. A Revolta da Chibata também ocorreu no Rio de Janeiro, entre 22 e 27 de novembro de 1910. Os marinheiros que participaram no movimento reivindicaram principalmente a eliminação de castigos físicos, o aumento do soldo, melhora da alimentação e melhores condições de trabalho. Movimentos tenentistas. Na década de 1920, emergiram os movimentos militares, com alguma participação civil, que ficariam conhecidos como tenentismo, por causa da forte presença dos tenentes em sua organização e condução. Esses movimentos, cujos integrantes tinham como objetivo pressionar ou conquistar o poder para promover as reformas necessárias à modernização da sociedade, se estenderiam por vários anos. Os tenentes rebeldes eram contra as oligarquias políticas regionais e a estrutura de poder que as sustentava. Viam por trás delas a corrupção na administração pública e as fraudes eleitorais. Além disso, defendiam um sistema econômico que não se sustentasse no setor agroexportador e propunham uma educação pública abrangente. Consideravam-se responsáveis pela salvação nacional e defendiam um Estado forte, pois julgavam a sociedade incapaz de promover as mudanças políticas requeridas. Nesse sentido, tinham tendência autoritária. O primeiro levante dos tenentes ocorreu em 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nessa ação, para tentar impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes, os oficiais rebelados ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. A reação foi rápida e o movimento foi controlado pelo exército. O pequeno grupo dos cerca de 300 revoltosos do Forte de Copacabana, que ficaria conhecido como os 18 do Forte, não aceitou a rendição e saiu à rua para enfrentar as tropas do governo. Só 2 deles sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O segundo levante ocorreu em 1924 em São Paulo e reuniu cerca de 1.000 homens. Eles ocuparam os pontos estratégicos da capital paulista, fazendo que os governantes fugissem da cidade. A reação também foi rápida, e com a ajuda de tropas do Rio de Janeiro, a situação foi controlada. O líder da revolta de 1924, general Isidoro Dias Lopes, dirigiu-se com uma tropa numerosa para o sul do país, com a determinação de continuar a lutar contra o governo. Assim nasceu a Coluna Paulista, que, ao se encontrar com outros militares revoltosos, liderados por Luiz Carlos Prestes, formou a Coluna Prestes. De 1924 a 1926, os tenentes percorreram mais de 20.000 quilômetros do território brasileiro, do sul ao nordeste, atravessando 12 estados, com o objetivo de levantar a população
contra o poder das oligarquias regionais. Os integrantes desses movimentos defendiam muitos princípios que seriam a base para as mudanças que ocorreram no governo de Getúlio Vargas. Movimentos e levantes políticos da década de 1930. Na década de 1930, marcada pela presença de Getúlio Vargas no poder, ocorreram 3 movimentos que questionaram o governo estabelecido: a Revolução Constitucionalista, o Movimento da Ação Integralista Nacional e o da Aliança Nacional Libertadora, tendo a participação de civis e de militares. A Revolução Constitucionalista foi desencadeada em São Paulo em 9 de julho de 1932. O movimento teve por base as reivindicações da elite paulista, que se contrapunha ao governo de Vargas e exigia a imediata elaboração de uma Constituição. Contando com grande participação popular, constituiu um marco nas lutas em favor da democracia no Brasil. O movimento foi esmagado pelas forças federais após 3 meses de resistência, mas resultou na convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933 e na possibilidade de eleições para cargos de vários níveis, o que não ocorria desde a Revolução de 1930. O movimento da Ação Integralista Nacional, também conhecido como integralismo, de tendência fascista, foi criado em 1932 e liderado por Plínio Salgado, tendo como lema Deus, Pátria e Família. Reuniu os setores conservadores da classe média, da Igreja e do Exército e apoiou o governo de Getúlio Vargas. Oficialmente extinto em 1937, tentou um golpe fracassado em 1938. A Aliança Nacional Libertadora foi constituída em março de 1935 como uma frente popular para combater o fascismo e o imperialismo, defendendo o cancelamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e o combate ao latifúndio. Promoveu grandes manifestações públicas até ser posta na ilegalidade por Vargas. Alguns meses depois da sua fundação, membros do Partido Comunista Brasileiro e antigos tenentes que se agregavam ao ANL passaram então a articular um levante armado para depor o governo, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. A tentativa de golpe fracassou e o episódio, que ficou conhecido como Intentona Comunista, foi utilizado como pretexto para que Vargas desse o próprio golpe em 1937, instaurando o regime ditatorial chamado Estado Novo. Movimentos cívico-militares golpistas na década de 1940 a 1960. A luta contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial estimulou no Brasil manifestações contra o autoritarismo de Getúlio Vargas. Este, ao mesmo tempo que apoiava e estimulava um movimento que possibilitasse sua manutenção no poder, procurava comandar o processo sucessório, mostrando-se disposto a realizar as eleições marcadas para 2 de dezembro de 1945. A oposição, liderada pela União Democrática Nacional, fundada em abril de 1945, e setores militares temiam que Vargas cancelasse as eleições. As pressões que exerceram sobre o presidente aumentaram até forçá-lo a renunciar. Em 29 de outubro de 1945, no exercício temporário da presidência da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, manteve a data das eleições, das quais saiu vencedor o general Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas. Mais uma vez alçado ao governo, dessa vez por meio das eleições presidenciais de 1950, Vargas sofreu forte oposição da UDN e, em meio a uma violenta campanha por sua renúncia, suicidou-se em agosto de 1954. No ano seguinte, a UDN estaria à frente de um novo movimento golpista, articulado com setores das Forças Armadas, visando impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, eleitos para presidente
e vice-presidente da República, respectivamente. O movimento foi debelado pelos militares e legalistas sob o comando do então ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott. No movimento golpista, comandado pela UDN e por grupos militares, ocorreu em 1961, opondo-se à posse na presidência do vice-presidente João Goulart, após Jânio Quadros ter renunciado ao cargo em agosto de 1961. Setores legalistas, liderados por Leonel Brizola, mobilizaram-se contra o golpe e João Goulart assumiu o cargo de presidente da República, mas sob o regime parlamentar. A volta do presidencialismo, em 1963, decidida por meio de plebiscito, e as medidas anunciadas por João Goulart, como a reforma agrária e a reforma urbana, acirraram a oposição de setores conservadores ao governo. Esses setores apoiaram os militares quando esses deram o golpe do Estado, que em 1º de abril de 1964 derrubou João Goulart. Teve início, então, o mais longo período da ditadura no Brasil, que durou até 1985. Movimentos contra a ditadura militar de 1964 a 1985. Depois do golpe militar, promovido em 1964, os movimentos dos estudantes e dos trabalhadores continuaram atuantes e criaram uma situação de contestação aberta ao regime, até dezembro de 1968, quando foi decretado o AL-5, que cassou todos os direitos dos cidadãos, inclusive o de manifestação. Como resposta à escalada da repressão praticada pela ditadura militar, grupos de militantes de diversas tendências da esquerda optaram pela organização de movimentos armados, rurais e urbanos, visando combater o regime e criar condições para a estruturação de uma sociedade de caráter socialista no Brasil. Entre as ações empreendidas nas cidades pelos grupos armados estavam os sequestros, a fim de trocar prisioneiros do regime pelos sequestradores, e os roubos a bancos, para sustentar as atividades contra o regime. No campo foram montados movimentos de guerrilha com o objetivo de mobilizar a população para apoiada pelo Partido Comunista do Brasil. A repressão aos movimentos armados ocorreu de modo extensivo e cruel em meados da década de 1970. Todos eles estavam suprimidos. Após o governo de Ernesto Geisel, que apresentou o projeto dos militares de promover um retorno à democracia representativa de modo lento e gradual e sob vigilância, foram organizados grandes movimentos políticos pela democratização da sociedade brasileira. O movimento pela anistia, que resultou na assinatura da Lei de Anistia pelo presidente João Batista Figueiredo em 1979, e o movimento Diretas Já entre 1983 e 1984 pelas eleições diretas para presidente da República. Com a volta dos civis à presidência, tomou corpo o movimento pela Constituinte entre 1985 e 1986, que conseguiu a aprovação de instauração de uma Assembleia Constituinte a partir de 1986. 2 anos depois, foi promulgada a nova Carta Constitucional, conhecida como Constituição Cidadã. Movimentos sociais nos últimos anos, politização e despolitização. De 1988 aos dias atuais, podemos observar uma série de movimentos pela efetivação de direitos existentes e pela conquista de novos direitos. Vivemos sob uma Constituição que privilegia os direitos civis, políticos e sociais, e os movimentos sociais constituem instrumentos para o questionamento de muitas desigualdades existentes no país. Esses movimentos desenvolveram algo muito importante: a politização da esfera privada
ao tornar as demandas da população sobre urbanas e rurais, dos negros, das mulheres, das crianças, entre outras, uma preocupação de toda a sociedade, e não somente do Estado. Abriu-se no Brasil a possibilidade de se desenvolverem movimentos sem o controle do Estado, dos partidos políticos ou de qualquer instituição. Podemos citar, entre outros, os movimentos dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos ambientalistas, das minorias sexuais, dos sem-tetos. O objetivo desses movimentos não é alcançar o poder do Estado, mas fazer valer os direitos existentes nas leis e criar outros. Por meio deles, a população organizada participa politicamente sem precisar estar ligada a estruturas estatais de poder. O que importa é ir além da legislação existente, procurando construir espaços políticos públicos nos quais possam ser debatidas todas as questões importantes para uma sociedade mais politizada. Apesar dos ganhos registrados nos últimos anos na luta por direitos, tem-se observado uma tendência à despolitização e à perda de autonomia dos movimentos e organizações sociais, resultante da cooptação de dirigentes para o exercício de cargos em órgãos do Estado e pelo financiamento de ONGs por instituições governamentais. Desde 2003, verificou-se uma redução do ritmo das reivindicações dos movimentos sociais. A ascensão do PT ao poder representou, de modo paradoxal, a consagração dos movimentos sociais e o advento de um grande dilema: o exercício do governo por um presidente oriundo do movimento sindical e a perda de autonomia dos movimentos sociais diminuíram muito a capacidade de intervenção popular, bem como de mobilizações. Há setores desses movimentos e organizações sociais, porém, que não perderam de vista a necessidade de avançar na luta pela garantia de direitos já estabelecidos e pela conquista de novos direitos, não aceitando a justificativa de que o governo está fazendo o que pode. Um exemplo claro é o movimento grevista de servidores públicos em vários setores da administração pública no ano de 2012. Além disso, há que se fazer referência a movimentos sociais que sempre lutaram para a manutenção de situação vigente. Entre eles, se pode citar as campanhas contra o divórcio, contra a legalização do aborto ou contra os direitos civis de homossexuais. Outro setor que utiliza todos os recursos contra qualquer alternativa de mudança é o agropecuário. Esta postura se expressa nas campanhas contra mudanças na regulamentação do uso da terra no Brasil, envolvendo uma oposição cerrada ao novo Código Florestal e a qualquer possibilidade de reforma agrária. Então, os movimentos sociais ocorridos no Brasil foram reivindicações para melhorias de direitos e melhor qualidade de vida das pessoas. Cenários: luta por moradia em São Paulo. Mais de 3,5 mil pessoas ligadas aos movimentos por moradia ocuparam na madrugada de segunda 10 prédios abandonados na capital paulista. A ação foi coordenada por 14 movimentos por moradia, entre eles o Movimento do Sem-Teto do Centro e a Unificação das Lutas dos Cortiços e Movimento de Moradia do Centro. Dentre eles também denunciavam acordos não cumpridos com o poder público. Entre as demandas comuns a todas as 14 entidades envolvidas na ocupação estão uma solução para os que foram vítimas de desapropriação dos edifícios São Vito e Mercúrio, a garantia de 5.000 unidades habitacionais para o atendimento no Programa de Locação Social e de 5.000 atendimentos no Programa Bolsa Aluguel para situações emergenciais e o atendimento da demanda dos movimentos de moradia que atuam no centro de 53 prédios que a Prefeitura afirma estar desapropriando. Enquanto isso, estados e municípios não têm coragem de enfrentar os grandes latifundiários urbanos.
Há prédios que devem milhões de imposto predial e territorial urbano e poderiam ser alvo do decreto de interesse social, uma vez que permanecem vagos por anos. Mas em uma sociedade cuja pedra fundamental são a intocabilidade da propriedade privada e a possibilidade de lucro e não o respeito à vida, isso fica difícil. Cortiços em regiões retratadas no passado por Alcântara Machado no livro Brás, Bexiga e Barra Funda, e também nos antes requintados Campos Elíseos, obrigam dezenas de famílias, sem o mínimo de saneamento básico, às vezes sem água e sem luz. A maioria dos moradores desses locais prefere continuar assim, pois o transporte é o que não falta e a casa fica próxima ao trabalho, ao contrário do que acontece em bairros da periferia, onde o trajeto até o centro chega a levar 3 horas dentro de ônibus superlotados. A Carta dos Movimentos por Moradias, endereçada ao governador Geraldo Alckmin e ao prefeito Gilberto Kassab, desabafa. Realizamos os principais serviços para o bom funcionamento da cidade. Entretanto, nossas famílias estão espremidas por um conjunto de necessidades. Lutamos e trabalhamos muito para sobreviver, mas a cidade, regida pelas leis do mercado, especialmente imobiliário, impede que nossa renda assegure nossos direitos. Sabemos que a situação de nossas famílias decorre da injustiça histórica. Sabemos também que, nas circunstâncias atuais, nosso sofrimento não tem razão de continuar. Por isso, nos organizamos e ocupamos esses imóveis abandonados, sem função social, respaldados por nossas leis, que assegurem nosso direito à moradia e por meio de nosso direito de agir. A recuperação da área central de São Paulo não se restringe a uma valorização estética das ruas, edifícios e bens culturais. Inclui também o repovoamento do local, trazendo vida à região, com incentivos para o estabelecimento das classes médias e baixas. O que tem sido feito até agora é o contrário. Expulsa-se o povão e erguem-se monumentos à música e a artes. Sabe o artigo 6º da Constituição Federal que garante o direito à moradia? Então, é mentira, do mesmo tamanho daquela anedota contada no artigo 7º, que diz que o salário mínimo deve ser suficiente para possibilitar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Função social da propriedade? Por aqui, isso significa garantir que a divisão de classes sociais permaneça acentuada como é hoje, cada um no seu lugar. Afinal de contas, viver em São Paulo é lindo, se você pagar bem por isso. Então, esse é o desabafo dos moradores da cidade de São Paulo sobre a cidadania e sobre os problemas dos movimentos de moradia. A revolta dos estudantes. Na terceira semana de setembro de 2003, milhares de estudantes de 12 a 22 anos paralisaram por 3 dias a capital da Bahia, Salvador, manifestando-se contra o aumento das passagens de ônibus. Em ações relâmpagos, eles invadiam as principais ruas e avenidas e bloqueavam o trânsito, sentando-se no chão para impedir a passagem dos veículos. A manifestação ocorreu sem nenhuma articulação de organizações estudantis. Muitos, ao contrário, os estudantes negaram a possibilidade de liderança tanto da União Nacional dos Estudantes quanto a União Baiana dos Estudantes Secundaristas, pois não queriam ser acusados de servir como instrumentos políticos dessas organizações, que, na expressão deles, possuem vinculações partidárias. As ações relâmpagos eram definidas em mini-assembleias e em cada ponto da cidade decidia-se quem podia passar ou não. A preocupação era não prejudicar as pessoas que necessitavam chegar ao local de trabalho, além de garantir o livre trânsito de mulheres grávidas, idosos e portadores de alguma deficiência. Em sua maioria, os participantes das manifestações eram alunos que viviam na periferia da cidade, o que significa que os gastos, como transporte, tinham um peso importante no orçamento familiar.
Com o movimento, eles conseguiram que o prefeito e seus auxiliares sentassem para discutir o aumento e a implantação da meia passagem para os estudantes. Então foi a partir desse movimento que surgiram as passagens gratuitas para os estudantes e as meias passagens. Vamos agora ao próximo tópico: direitos e cidadania no Brasil. Uma sociedade com direitos para poucos. 100 anos após a independência, nos anos de 1920, o legado colonial, principalmente da escravidão, continuou presente na sociedade brasileira. Os valores de liberdade individual praticamente inexistiam na sociedade escravocrata e poucos significavam para a maioria da população. Para os não escravos, os direitos civis só existiam no papel, ou seja, na prática esses direitos não existiam. Se a maioria estava abaixo da lei, os senhores coronéis estavam acima dela. Os direitos de ir e vir de propriedade, a inviolabilidade de domicílios e a proteção da integridade física dependiam do poder dos coronéis. São da época dos coronéis, por exemplo, algumas expressões que continuam vivas. Para os amigos, pão, e para os inimigos, pau. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Somente no final da década de 1920, em decorrência da imigração e da luta dos trabalhadores nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, algumas pequenas conquistas foram alcançadas, como os direitos de organização, de manifestação, de escolha do trabalho e de fazer greve. Mas como aos olhos dos governantes, a questão social era uma questão de polícia, houve muita repressão. Os direitos políticos eram igualmente restritos. A Constituição de 1824 permitia que votassem todos os homens, as mulheres não votavam, acima de 25 anos, com renda de 100 mil réis, mesmo que fossem analfabetos. Com isso, apenas 13% da população tinha condição de votar. O voto era obrigatório, como ainda é hoje. E como já vimos, as eleições eram controladas pelos coronéis locais ou pelas oligarquias regionais, o que significava que a decisão do voto estava na mão de quem tinha o poder. Era o chamado voto do cabresto. Em 1881, a Câmara de Deputados votou uma lei que aumentava a renda dos eleitores para 200 mil réis e proibia o voto dos analfabetos. Como somente 15% da população era alfabetizada, 80% dos homens perderam o direito de votar. Nas eleições parlamentares de 1886, por exemplo, votaram um pouco mais de 100 mil pessoas, ou seja, 0,8% da população brasileira. Essa situação legal não mudou com a primeira Constituição da República, promulgada em 1891. No ano seguinte, apenas 2,2% da população votou, e em 1930, 5,6% dos brasileiros foram às urnas. Como podemos ver, os governantes eram escolhidos por pouquíssimas pessoas. Com os direitos civis e políticos tão restritos, quase não existiam direitos sociais durante o período imperial e a Primeira República. A assistência social estava nas mãos das irmandades religiosas ou de sociedades de auxílio organizadas por pessoas leigas. Essas instituições funcionavam para quem contribuía fazendo empréstimos, garantindo apoio em casos de doença, auxílio funerário e, em alguns casos, pensão para viúvas e órfãos. Existia também sociedades de auxílio mútuo que eram organizadas por trabalhadores e sindicatos. O Estado não se envolvia nessas questões. Os direitos dos trabalhadores das cidades não existiam, e quando se estabelecia alguma regulamentação, como a de jornada de trabalho infantil ou a do direito de férias, seu cumprimento não era levado em conta nem cobrado pelas autoridades.
Na zona rural, prevalecia a dependência do trabalhador em relação ao grande proprietário, que em geral fornecia alguma assistência médica e remédios, numa atitude paternalista que encobria a exploração. Na área do ensino, a Constituição de 1824 estabelecia como obrigação do Estado fornecer educação primária, mas essa determinação nunca foi efetivada. A Constituição de 1891 retirou essa obrigação do Estado, ou seja, a educação passou a ser uma questão particular, opcional, excluindo a educação pública. Muitos foram os movimentos sociais que surgiram nesse período para modificar o cenário político e social em várias partes do Brasil, o que demonstra que a população tinha noção de seus direitos e dos deveres do Estado, mas tais movimentos refletiam muito mais reações aos abusos sofridos do que tentativas de proposição de novos direitos. Então, na fase do colonialismo, os coronéis mandavam nas pessoas, mandavam nas cidades, mandavam no voto. As pessoas não tinham a livre escolha de escolher seus representantes políticos no Brasil. E aí, assim, foi diminuindo o número de votos no Brasil. Somente após um longo período é que houve o crescimento e aceitação da população para o direito ao voto. A cidadania regulada. Entre 1930 e 1964, o tratamento da questão dos direitos civis e políticos variou bastante. Na maior parte do tempo, entre eles foram restritos ou abolidos. Os direitos sociais, por sua vez, avançaram, embora sob o controle do Estado. Configurou-se o que o sociólogo brasileiro Vanderlei Guilherme dos Santos chamou de cidadania regulada, uma cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado, do ponto de vista legal ou policial. De 1930 a 1945, os direitos civis e os direitos políticos evoluíram pouco porque foi curto o período de vigência da Constituição Liberal de 1934. Com a Constituição de 1937, no contexto do Estado Novo, o regime ditatorial que se promulgou até 1945, a participação da população restringiu-se a votações para o Legislativo, pois as eleições para os cargos executivos foram indiretas ou não ocorreram. De 1945 a 1964, os direitos civis e políticos retornaram a uma situação estável, com liberdade de imprensa, de manifestação e de organização partidária, mas houve exceções. O Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, teve seu registro cassado em 1947, e as greves só eram consideradas legais quando autorizadas pela Justiça do Trabalho. Quanto às eleições, a Constituição de 1946 determinava a extensão do direito ao voto a todos os cidadãos, homens e mulheres maiores de 18 anos, menos os analfabetos. Assim, a participação da população nas eleições cresceu lentamente. Em 1945, era de 13,4%. Em 1950, subiu para 15,9%. Em 1960, o índice de participação chegou a 18%, ainda muito baixo. No âmbito dos direitos sociais, o período do governo de Getúlio Vargas, mesmo durante a ditadura do Estado Novo, ficou conhecido como aquele em que se colocaram em prática as reformas trabalhistas no Brasil. Um dos primeiros atos desse governo, ainda em 1930, foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Já na vigência da ditadura estadunivista, em 1º de maio de 1943, entraria em vigor a consolidação das leis do trabalho. Essa legislação continua vigente com poucas alterações importantes. As disposições mais significativas dessas leis
que não regulavam o trabalho rural foram a jornada de 8 horas diárias para os trabalhadores do comércio e da indústria, a regulamentação do trabalho de menores e do trabalho feminino, o direito a férias remuneradas e a implantação do salário mínimo. É importante lembrar que essas disposições eram reivindicadas pelos trabalhadores desde o início do século XX. Para que esses direitos se efetivassem, foi montada uma estrutura sindical, previdenciária e jurídica, que envolveu a criação de diversos órgãos e instituições, entre os quais a Justiça do Trabalho, com tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho e os institutos de aposentadorias e pensões por categoria profissional, como a dos industriários, comerciários, ferroviários e bancários. Houve a criação da carteira de trabalho como documento do trabalhador, importante para que fossem esclarecidas pendências jurídicas entre patrões e empregados, e do imposto sindical, valor correspondente a 1/30 do salário mensal ou de um dia de trabalho, que serviria para a manutenção dos sindicatos. A estrutura sindical foi construída como órgão colaborador do Estado. Para que os sindicatos existissem oficialmente, era exigido seu reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. Assim, o movimento operário tinha um dilema: ganharia a proteção do Estado e perderia a liberdade, e se quisesse ter liberdade, perderia a proteção do Estado. Os direitos cassados e a volta da cidadania. Com a ditadura, a partir de abril de 1964, os direitos civis e políticos foram restringidos. Para isso, o governo militar utilizou os atos institucionais, que tornavam legal a ausência de direitos. Nesse período, os direitos civis básicos foram todos violados, com a proibição de greves, a execução de prisões arbitrárias, a violação de domicílios e a correspondência e a promoção de tortura nas prisões. Para que a ditadura parecesse legítima, foi mantido em atividade o Congresso Nacional, que era totalmente vigiado e só funcionava quando os militares permitiam. Também contribuindo para a aparência de legitimidade, a Constituição de 1946 foi mantida até 1967, quando se votou uma nova Constituição, que incorporava os dispositivos jurídicos dos atos institucionais e estabelecia que somente o Executivo podia enviar propostas para alterá-las. O poder legislativo restringia-se a um espectador das propostas de mudanças e votava sempre conforme determinava o Executivo. Então, o poder legislativo dependia do poder executivo para executar os projetos de lei. A partir de 1978, esboçou-se a chamada abertura lenta e gradual, proposta pelos militares. O Congresso Nacional pôde votar o fim da AL-5 e da censura prévia aos meios de comunicação e o restabelecimento do habeas corpus para crimes políticos. Em 1979, foi votada a Lei de Anistia, que permitiu a volta dos brasileiros exilados. Assim, continuou o processo de abertura, sempre conduzido e vigiado pelos governantes militares. Somente no governo de José Sarney a abertura efetivou-se, e em 1988 o Congresso aprovou a Constituição que vale até hoje, apesar das emendas e modificações. Seus direitos civis e políticos foram praticamente aniquilados durante a ditadura, os direitos sociais foram utilizados para deixar transparecer um mínimo de cidadania e, como no período anterior, para cooptar setores populares. Assim, houve alguns ganhos nesse setor. O mais importante foi a unificação do sistema previdenciário, com a criação em 1966 do Instituto Nacional da Previdência Social, hoje conhecido como Instituto Nacional do Seguro Social, que deixava de fora apenas o funcionário público mantido em regime próprio.
Em 1971, criou-se o Fundo de Assistência Rural, FUNRural, que pela primeira vez na história do país dava ao trabalhador rural o direito à aposentadoria, à pensão e assistência médica. Em 1972 e 1973, foram incorporadas ao sistema previdenciário duas categorias profissionais, a dos empregados domésticos e a dos trabalhadores autônomos. Assim, só ficavam de fora do sistema da Previdência Nacional os chamados trabalhadores informais. Entre as ações do governo militar no plano social, cabe ainda destacar a tentativa de facilitar a compra da casa própria pela população de baixa renda. Para isso, foram fundados o Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação, que disciplinavam o financiamento de imóveis. Cidadania hoje. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, tornou-se possível pela primeira vez na história do Brasil a vigência de uma legislação democrática garantindo a plenitude dos direitos civis, políticos e sociais. O aspecto mais marcante dessa Constituição é o fato dos direitos e garantias fundamentais aparecerem antes das disposições sobre o funcionamento dos poderes do Estado. Isso significa que o Estado está a serviço dos cidadãos, e esses direitos não podem ser abolidos. Em outras palavras, os direitos civis, políticos e sociais estão acima do Estado e legalmente definidos. Então, nessa época, houve uma mudança. A cidadania hoje, o Estado está a serviço do cidadão. Não é mais como antigamente, que o Estado mandava no cidadão. Os direitos humanos ganharam tal posição na Constituição porque nos últimos anos de ditadura militar ocorreram muitos movimentos sociais em defesa deles. No entanto, para que se tornassem substantivos, é necessário que sejam efetivados no cotidiano dos indivíduos. Como vimos, o histórico dos direitos no Brasil parece estar invertido em relação ao que se observou nos Estados Unidos e nos países europeus. Os direitos civis e políticos foram restritos na maior parte de nossa história, e as propostas de direitos sociais tiveram sempre o sentido de minimizar as condições precárias da vida da população. Só recentemente podemos dizer que a maioria dos direitos clássicos foi estabelecida nas leis do país. Ainda assim, há muito por fazer para que os indivíduos possam de fato viver dignamente, como educação de boa qualidade, sistema de saúde eficiente, direitos trabalhistas permanentes, terras para trabalhar e habitação digna. Cenários dos direitos no Brasil: democracia, educação e cidadania. O lado dramático e cruel da situação educacional brasileira está exatamente aí. O homem da camada social dominante tira proveito das deformações de sua concepção do mundo. Ao manter a ignorância, preserva sua posição de mando, com os privilégios correspondentes. O mesmo não sucede com o homem do povo. As deformações de sua concepção de mundo atrelam-no indefinidamente a um estado de incapacidade, miséria e subserviência. Transformar essa condição humana tão negativa para a sociedade brasileira não poderia ser uma tarefa exclusiva das escolas. Todo o nosso mundo precisaria reorganizar-se para atingir esse fim. No entanto, é sabido que as escolas teriam uma contribuição específica a dar, como agências de formação do horizonte intelectual dos homens. Cabia à lei fixar certas condições que garantam duas coisas essenciais: a equidade na distribuição das oportunidades educacionais e a conversão das escolas em instituições socializadoras, pondo cobro ao divórcio existente entre a escolarização e o meio social. Ainda aqui, a lei se mostra parcial e inoperante. Atende aos interesses dos novos círculos de privilegiados da sociedade brasileira, como as classes médias e ricas das grandes cidades, e detém-se diante do desafio crucial, a preparação do homem
para a democracia, que exige uma educação que não seja alienada política, social e historicamente. Então, a educação abrange um todo, abrange a questão política, a questão social, a questão histórica, preparando esse cidadão e buscando diminuir as desigualdades sociais. Vamos agora falar sobre a democracia no Brasil. O direito de escolha. Democracia e representação política. Como vimos, a democracia envolve diferentes práticas e instituições. Vamos destacar algumas delas para examinar o desenvolvimento da democracia no Brasil. Regras e participação eleitoral. No Brasil, o processo de ampliação da participação política é recente. Os detentores do poder, a serviço de uma minoria, por muito tempo mantiveram a maioria da população fora do processo eleitoral. Só para termos uma ideia, da proclamação da República em 1889 até 1945, os eleitores representavam aproximadamente 5% da população, com poucas variações. Em 1960, esse índice havia subido para 18%. Em 1980, 47% da população podia participar das eleições. E em 2006, perto de 70% dos brasileiros tinham o direito de voto. Ou seja, 100 anos se passaram para que a população pudesse participar majoritariamente das eleições no Brasil. Houve mudança também na consciência do eleitor. A prática de comprar o voto dos mais pobres diminuiu gradativamente. À medida que se intensificou o processo de urbanização e se reduziu a pressão dos coronéis e seus comandados sobre a população rural, que era a maioria em 1960, contribuiu para essa mudança o desenvolvimento das regras eleitorais e das técnicas de votar, principalmente o voto secreto, com cédulas únicas impressas e a introdução de urnas eletrônicas, além da fixação de regras mais claras e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Então, houve um equilíbrio no direito de voto e no direito de escolha. A luta por direitos e participação política. Após a proclamação da República, surgiram vários movimentos em busca de participação política. Os movimentos de trabalhadores sempre estiveram à frente nas reivindicações de melhores salários e condições de trabalho. Várias lutas foram empreendidas, mas sempre reprimidas, pois a questão dos direitos por muito tempo foi vista como um caso de polícia ou uma concessão por parte de quem detinha o poder do Estado. O crescimento da participação institucional nas decisões políticas é uma das conquistas da população, que se mobiliza e cria organizações para isso, e não uma concessão dos governantes. Há leis e disposições que geram direitos, mas com frequência não são regulamentadas e, portanto, não podem ser consideradas como garantia individual ou social. Os grupos que lutam por novos direitos, até mesmo de maior participação política, ou que exigem o respeito aos direitos adquiridos, muitas vezes são vistos pelos governantes e por setores conservadores da população como perturbadores da ordem e insensíveis aos esforços do governo em fazer o melhor. Mesmo assim, observa-se que são crescentes nos últimos anos as manifestações e os movimentos sociais que procuram ampliar os espaços de participação política não institucional. A democracia no Brasil é algo muito recente e ainda está se consolidando, e ela continuará crescendo se as regras institucionais para as eleições e o exercício de poder forem alteradas, para possibilitar a participação da população,
e se os movimentos sociais conquistarem mais espaço e voz na luta pela manutenção dos direitos fundamentais e pela criação de novos direitos. Somente quando a maioria da população tiver educação de boa qualidade, condições de saúde e trabalho adequadas e participar da vida social, teremos uma efetiva democracia no Brasil. Os partidos políticos no Brasil. Os partidos políticos no Brasil foram, em sua maioria, representantes dos setores dominantes da economia na sociedade. Até 1930, eram apenas agregados de oligarquias locais e regionais, que se organizavam para tirar vantagens do Estado. Havia apenas uma exceção, o Partido Comunista do Brasil, criado em 1922, que propunha ser a voz dos trabalhadores. Representavam os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores. Pode-se dizer que só depois da ditadura de Vargas formaram-se partidos nacionais. Os principais eram a União Democrática Nacional, que representava a burguesia industrial e as classes médias urbanas, o Partido Social Democrático, que representava os setores rurais e semi-rurais, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que representava o sindicalismo e o movimento trabalhista. O PCB permanecia ativo, mas cassado em 1947. Passou a atuar clandestinamente. Em 1965, com a nova ditadura militar, todos os partidos foram cassados, e em seu lugar foi imposta uma estrutura em que havia só 2 partidos: a Arena, que apoiava e defendia o regime militar, e o MDB, de oposição, ainda que controlado pelos militares. Então era uma época em que os militares controlavam o Brasil. Com as mudanças econômicas e políticas, principalmente a emergência dos movimentos sociais e a luta pela redemocratização e o fim do período autoritário, desenvolveu-se uma nova estrutura partidária no Brasil. Diversos partidos se organizaram. Além dos já mencionados, houve o PMDB, PT, PDT, o PTB, o Partido de Frente Liberal PFL, hoje Democratas, DEM, e o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, registrados respectivamente em 1986 e 1989. Além desses partidos, foram criados em datas anteriores e depois voltaram a se cadastrar outros resultantes de fusões partidos já existentes. Outros mudaram de nomes, outros ainda são formados por dissidentes de vários partidos, procurando espaço para desenvolver atividades relacionadas aos seus interesses particulares. Em suas práticas no plano interno, predominam a falta de democracia e a pouca vontade de promover a alternância entre diversas tendências, quando elas existem, o que se pode ser observado na tomada de decisões para a escolha dos candidatos aos cargos públicos. Como destaca o sociólogo Rudá Hick, mais do que um canal de participação dos cidadãos, os partidos são imensas máquinas de tipo empresarial, em busca do voto. Os partidos políticos caracterizam-se cada vez menos como representantes de determinados setores e interesses da maioria da sociedade, apresentando-se sem uma definição muito clara. As diferenças entre um e outro são praticamente dissolvidas, pois há uma fragmentação de interesses internos que os limites dos partidos não comportam. Assim, no cotidiano do parlamento brasileiro, o que se vê são grupos que se reúnem em torno de corporações de interesses. Os grupos ruralistas, evangélicos, sindicalistas ou grupos regionais, como a dos paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos e nordestinos. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, o Legislativo brasileiro em seus vários níveis, são as instituições políticas com mais baixo índice de credibilidade nacional. As instituições da democracia representativa
ainda são vistas como espaços para conchavos, corrupção e negociatas, e poucos de seus membros têm credibilidade perante a população. Então, ainda os partidos políticos não são levados a sérios em seus projetos. Ainda há muita troca de favores, muitos benefícios próprios. Além disso, a erosão progressiva dos poderes do parlamento se estabelece quanto à sua função, na maioria das vezes, limita-se a ratificar o que o Poder Executivo envia para ser analisado por meio de projetos de lei ou de medidas provisórias. A pauta de discussões fica na dependência da maior ou menor sensibilidade do governante, em relação a questões que afetam a maioria da população brasileira. Então, o governo ainda demora para decidir a pauta das discussões de projetos que está sob seu controle e que atinge a maioria da população brasileira, ficando no prejuízo ainda a população brasileira. Reflexões sobre o Estado e a sociedade no Brasil. A estrutura estatal criada no Brasil após a independência se manteve até a proclamação da República em 1889. Depois disso, muitas transformações ocorreram, mas algumas características permaneceram, tornando a estrutura estatal do Brasil a expressão de articulação do novo com o velho. O Estado no Brasil sempre se sobrepôs à sociedade, como se fosse algo fora dela. Aprende-se desde cedo que tudo depende do Estado e que nada se pode fazer sem a presença dele, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos problemas da sociedade e por suas soluções. Assim, se o Estado é culpado pela dificuldade que a sociedade enfrenta, também é dele que se esperam socorro e proteção, o que vale tanto para os proprietários de terras, os empresários industriais e os banqueiros, quanto para o restante da população. Para esclarecer essas características das relações entre Estado e sociedade no Brasil, vamos examinar a relação entre o que é público e o que é privado. Privatização do público. Podemos dizer que houve e há no Brasil uma apropriação privada do que é público, ou seja, quem chega ao poder toma conta do patrimônio público, como se fosse seu. Dessa forma, a instituição que deveria proteger a maioria da população, o Estado, adota como princípio o favorecimento dos setores privados, que dominam economicamente a sociedade e dão sustentação ao governo. Para o restante da sociedade, as políticas públicas são desenvolvidas na forma de doação ou de dominação em nome da tranquilidade social. Isso não significa que a população tenha sido sempre passiva. Muitas ações do Estado resultaram da pressão dos movimentos sociais no país, como já vimos. A política do favor, o clientelismo. A relação entre público e privado no Brasil pode ser caracterizada pela prática da política do favor. Ela se desenvolveu desde o período colonial e apresenta-se ainda hoje como um dos suportes das relações políticas nacionais entre os que têm o poder político e os que têm o poder econômico. A troca de favores políticos por benefícios econômicos é conhecida como clientelismo. Ela pode ser observada, por exemplo, na distribuição pelo poder público de concessões de emissoras de rádio e canais de televisão ou financiamentos para empresas, sempre em busca de apoio e sustentação de um partido, de uma organização ou de uma família no poder. Isso ocorre nos vários setores da sociedade, até mesmo naqueles considerados modernos, que sempre encontram no Estado um aliado nos momentos de crise. Quantas vezes ouvimos dizer que o governo socorreu determinadas empresas e bancos que estavam em situação precária? Quantas vezes assistimos ao Estado oferecer financiamento com juros baixíssimos para grandes empresários que estavam quase falindo? Instalou-se no Brasil um capitalismo sem riscos, pois o poder público sempre esteve pronto para salvar aqueles que se punham em perigo. São esses setores envolvidos na troca de favores os primeiros a questionar o Estado
quando esse procura aplicar recursos em educação, saúde, habitação ou transportes para beneficiar a maioria da população. A economia e muitos outros setores da sociedade se modernizaram, mas as práticas políticas no Brasil, como raríssimas exceções, continuam a reproduzir velhas relações políticas com poucas modificações. A política do favor aparece também no cotidiano, na relação dos indivíduos com o poder público. Ela acontece na busca de ajuda para resolver problemas emergenciais de trabalho, saúde, manifesta-se ainda na distribuição de verbas assistenciais e nas promessas de construção de escolas, de postos de saúde e de doação de ambulâncias, feita a pessoas ou instituições por vereadores, deputados e senadores, tudo para render votos futuros, garantindo a nossos representantes a reeleição ou a eleição para outro posto. Então há essa troca de interesses políticos para que os governantes continuem no poder. Nepotismo e corrupção. Muita coisa mudou na administração pública desde as reformas administrativas implementadas por Getúlio Vargas e outros governantes, que instituíram gradativamente concursos públicos para a maioria dos postos de trabalho e procuram implantar uma administração com certo grau de profissionalização, no sentido definido por Max Weber como a impessoabilidade da função pública. Mesmo assim, ainda há casos de manipulação nos concursos públicos e a prática do nepotismo, ou seja, o emprego ou favorecimento de parentes em cargos públicos, mesmo isso sendo proibido por lei. Quando ocorrem atos de corrupção na administração pública, a reação costuma ser marcada pelo moralismo, que se caracteriza pela atribuição ao caráter pessoal do funcionário ou político envolvido na responsabilidade pela malversação dos recursos públicos, ou seja, pela má utilização dos recursos públicos. Não se procuram evidenciar as relações políticas, econômicas, sociais e culturais que estão na raiz das práticas de favorecimento e tráfico de influência. Assim, há uma simplificação desse fato, pois se acredita que bastaria fazer um governo com homens e mulheres de bem para que tudo fosse resolvido. No mais, nunca são investigados os corruptores. A corrupção existe em todos os países do mundo, tanto nas estruturas estatais como nas empresas privadas. No Brasil, ela se mantém no sistema de poder porque, como vimos, o favor e o clientelismo continuam presentes. O combate à corrupção requer a criação de mecanismos que coíbam, garantindo que os envolvidos sejam julgados e condenados por seus atos. E isso tem sido feito com a ajuda de funcionários públicos, promotores e juízes que não aceitam essas práticas. Então, os órgãos públicos, os funcionários públicos, os juízes e promotores, quando são invocados, eles vão atrás da denúncia, investigam e punem o nepotismo, que vem a ser a contratação de familiares, a contratação de parentes dentro dos órgãos públicos, gerando assim uma corrupção, uma troca de favores. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo da Sociologia Aplicada no Brasil, segunda etapa do nosso vídeo. Eu agradeço a todos pela atenção, pela compreensão. Fiquem todos com Deus, tudo de bom e tchau, gratidão!